E aí, mulher virtuosa, que bom que você está aqui comigo. E hoje nós vamos entrar no texto mais profundamente em Provérbios 31, a partir do versículo 10, onde falaremos um pouco mais sobre como é o perfil dessa mulher virtuosa. Será que eu sou uma mulher virtuosa? Será que você é uma mulher virtuosa? Nós vamos estudar então este único versículo, mas gente, esse versículo me trouxe um problemão. Como assim, Andressa? Realmente ele traz tantos ensinamentos que eu fiz aqui as minhas anotações, os meus estudos, e eu falei, meu Deus, que tamanho que vai ficar esse vídeo? E aí o Espírito Santo me acalmou o coração e falou assim, minha filha, quem tiver que ver, verá. Aquelas que se interessarem, elas vão assistir o vídeo inteiro. E as que não, tá tudo bem. Então, fale tudo o que você tem que falar. Então, é isso que eu vou fazer. E o versículo 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? É uma pergunta. O seu valor excede o de finas joias. Gente, são duas linhas esse versículo, mas tem tanto conhecimento aqui e eu quero ler para vocês também a versão A Mensagem, que diz assim: uma boa mulher é difícil de encontrar. Ela vale muito mais que diamantes. Olha a profundidade desses versículos. Então, um pouco eu vou conversar aqui com vocês e um pouco eu vou lendo aqui as minhas anotações, porque o Espírito Santo ministrou tanto meu coração nesse versículo aqui e trouxe tantas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Então, primeiro eu vou trazer aqui algumas definições do dicionário do que é ser virtuosa, porque a gente fala tanto sobre ser uma mulher virtuosa, mas o que significa, né, de fato ser virtuosa? Então, aqui, ó, no dicionário diz o seguinte: que possui ou pratica virtudes. Mas o que é uma virtude, né? Tendência habitual para pensar e fazer o que é certo. Olha só, definição do dicionário. Por exemplo, caridade. Então, é uma mulher que tem uma tendência habitual, ou seja, não é algo que ela faz esporadicamente, lá uma vez no ano, de vez em quando ela é caridosa, ela faz caridade. Não, é algo já que está nela, é habitual para ela, é uma coisa comum para ela, né? O que é habitual? É coisas que a gente tem o hábito de fazer, que a gente faz sempre. Então, para esta mulher, é habitual praticar caridade. Também do dicionário, é boa qualidade moral. Olha só, por exemplo, ser honesta é o oposto e também o oposto de ter vícios. Então, honestidade é uma das características do perfil desta mulher e também ela não tem vícios. Ela não tem nada que aprenda algum tipo de vício. Poder, ela tem o poder de produzir um efeito, uma reação ou atingir um objetivo. Ou seja, essa mulher ela é determinada, ela tem o poder de produzir alguma reação. Então essa mulher, com o jeito dela, ela consegue aquilo que ela tem um objetivo para conquistar, né? Ela vai atrás, ela é determinada. Ela é prudente, justa e ela é uma fortaleza. Ela protege aqueles que ela ama. Ela tem temperança. O que é uma temperança? Ou seja, ela age e reage na medida certa. Quando a gente está cozinhando, se a gente coloca menos sal no alimento, ele fica sem tempero, ou, né? Ou apenas alguns temperos. E se você coloca muito sal, fica salgado. Não, ela é na medida certa, ela tem temperança. Olha que interessante, tudo isso ainda é do dicionário, tá? Ou seja, ela não tem nem mais e nem menos.
também é ter fé, esperança e praticar a caridade, que nós já falamos, que dirige sua alma para Deus por Cristo. Gente, é sério, isso aqui está no dicionário, que qualquer um pode encontrar essa definição aqui. Veja, é uma mulher que a alma dela anseia por Deus e por Cristo, ou seja, uma mulher que ela tem princípios e valores cristãos. Por que cristão? Porque cristão significa pequeno Cristo, aquele que é seguidor de Cristo. Então, a alma dela anseia estar buscando a Cristo, buscando a Deus. Eu achei isso daqui fantástico, né? Porque isso aqui está no dicionário, ou seja, não é só uma definição bíblica, mas é uma definição mais comum. Olha quanta coisa para a gente definir uma mulher virtuosa. E o texto faz uma pergunta. Ali, né, quando eu li, ele começa, né, mulher virtuosa. Já vimos o que é ser uma mulher virtuosa. Quem a achará? Essa é uma pergunta. Quando a gente faz essa pergunta, quem a achará? Não sei para vocês, mas para mim traz uma ideia de busca, de encontrar, de procurar. Ou seja, quem que vai achar essa mulher? Quer dizer que essa mulher, ela não tá tão fácil por aí de se encontrar. Você tem que ir atrás, você tem que buscar, você tem que procurar esta mulher, né? Então, essa ideia de que eu tenho que achar porque ela não tá tão visível, ela não está tão aparente. Então, é algo que fica bem guardado, escondido, tá? Ela não tá por aí dando sopa, não, tá? Ou exposta em algum lugar. Essa mulher precisa ser encontrada. Muito interessante essa pergunta que o texto da Bíblia traz. Quem a achará? Então, quer dizer que tem que ter um esforço para encontrá-la. A segunda parte do versículo fala sobre o seu valor exceder finas joias. E também na versão da mensagem fala que o valor dela vale mais que diamantes. E aqui, amadas, eu quero assim aprofundar um pouquinho com vocês esse conceito aqui, né? E trazendo para vocês uma analogia, né? Quer dizer, a Bíblia já faz essa analogia, ela faz uma comparação da mulher virtuosa com finas joias ou diamantes, em outra tradução. Isso não quer dizer que a Bíblia está comparando a mulher com objetos, querendo dizer, a mulher é um objeto a ser consumido. Muito pelo contrário. A Bíblia está fazendo uma analogia do valor que essa mulher tem, né? Ela tem muito valor, o que é diferente de preço, tá? Valor é muito diferente de preço. Preço a pessoa pode comprar, é algo que a pessoa pode comprar se ela tem condições financeiras, é algo que existe um preço determinado. Agora, valor, a gente não tem como mensurar algo que tem valor, algo sentimental. Não tem como você colocar preço em algo que é sentimental, em algo que é valioso para você, que muitas vezes para você é valioso, mas para outra pessoa pode ser que não seja, né? Então, não é uma comparação. Não é possível, né, quantificar o valor de alguma coisa. Por exemplo, de alguém que amamos, né? Tem como você aí, que tem uma pessoa que você ama, colocar um preço nessa pessoa? Não tem, né? Não tem preço. A analogia com finas joias e diamantes é muito interessante. E aqui eu vou contar uma história para vocês que eu quero exemplificar com uma instrução que eu sempre uso. Sempre não, mas já usei algumas vezes com as minhas meninas. Eu tenho 2 meninas e eu já estava dando alguns ensinamentos para elas e eu usei essa expressão para elas. Meninas, o que vocês preferem? Uma bijuteria ou uma joia? Hoje eu até coloquei aqui, ó, uma bijuteria um pouquinho maior, porque eu ia falar sobre isso aqui, né? O que vocês preferem? Uma bijuteria?
ser uma bijuteria ou uma joia. E aí eu explico para ela a diferença entre ser uma bijuteria e ser uma joia. Então, eu explico que as bijuterias que a gente costuma usar, né, elas são acessórios, né, elas são temporárias, elas embelezam, completam o look, o visual, elas são divertidas, coloridas, elas podem ser feitas de vários materiais, né? Elas são legais, porém, elas são frágeis, não são muito duradouras. E eu coloquei aqui até um anel para mostrar para vocês, é um anel que eu gosto muito, tá aqui no meu dedo. Mas ele já tá com umas pedrinhas que já caíram, não sei se dá para ver aqui na câmera, né? Mas é uma bijuteria. E as bijuterias, elas acabam perdendo a cor, o brilho, acabam preteando, né? Acabam descascando, a cola que não é muito forte, acaba perdendo, né? As pedrinhas. Então, a bijuteria, ela é usada por um tempo. Ela tem prazo de validade, então você a usa, mas não é algo muito duradouro. Claro que existem bijuterias que duram mais, isso varia muito de acordo com o material que é usado. Então, algumas amarelam, riscam, arrebentam com facilidade, né? Enfim, já falei aqui. E como que eu adquiro uma bijuteria? Geralmente, elas ficam expostas em algum lugar e a gente tem livre acesso numa loja, enfim, você vai, você pode provar, você pode experimentar, você pega, ai, troca, coloca lá. Ah, não, essa aqui eu não gostei, deixa eu provar outra. E prova, e troca, e mexe aqui, aí vem outra pessoa, faz a mesma coisa e assim por diante. Todas as mulheres passam por lá e manuseiam, mulheres e homens também que querem, né? Alguns usam também algum tipo de bijuteria ou querem presentear, enfim, podem ser manuseadas facilmente, elas são de livre acesso. Por quê? Porque o valor, o preço, né? Não o valor, mas o preço delas costuma ser mais baratinho, então é algo mais descartável, tá? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Contem aí pra mim. Tô mudando aqui a minha página. Mas então vamos falar das joias. Já falamos um pouquinho sobre o que é uma bijuteria e agora vamos falar sobre as joias e os diamantes. Então, primeiro, para se conseguir uma joia, não é nada fácil. Desde a extração até o valor monetário, o preço que se paga por ela, né? Então, aqui, por exemplo, dei um exemplo aqui que eu anotei sobre as pérolas. As pérolas, eu tenho até uma série aí falando das pérolas, tem um livro lançado falando sobre pérolas, mas eu não vou aprofundar aqui para vocês a questão da pérola. Mas eu só quero dizer como que a gente faz para extrair uma pérola. É muito difícil, não é, ela não está visível, ela não está com fácil acesso. A pérola é formada dentro da ostra, que fica lá no profundo do mar. E aí, ela, além de alguém ter que ir lá bem no fundo, não é no raso, ter que ir lá, pegar essa ostra, ela está como se fosse armazenada e muito bem lacrada dentro da ostra. Então, você precisa abrir com força e cavar, cavar ali dentro, né? A concha tem 21 camadas até você encontrar a pérola e demora anos para a pérola se formar. Não é tão simples e ela não é rápido para você formar uma pérola dentro da ostra, ou seja, é algo trabalhoso, é algo que você tem que ter paciência para você conseguir, né, extrair. Então, essa ostra é como se ela fosse uma fortaleza ali, protegendo toda aquela pérola. E outros exemplos, né, também é do ouro e de outros materiais preciosos que, justamente pela sua escassez, são difíceis de encontrar. Então, vou dar o exemplo aqui do ouro, né? O ouro. O que que eu tenho aqui? Eu tenho a minha aliança aqui, que é de ouro.
O ouro, ele já não preteia, ele pode até riscar, mas você dá um polimento, ele volta à sua cor natural, à sua origem. Só que é muito difícil você extrair o ouro, você conseguir o ouro. Por quê? Os mineradores que trabalham com isso, eles têm que ficar minerando ali, por isso que o nome é mineradores, né? Eles têm que ficar pegando terras e terras nas regiões onde tem, né? Onde é comprovado que tem o pozinho do ouro eu esqueci o nome da máquina, mas tem um nome certo daquelas máquinas gigantescas que vem um caminhão caçamba, né? E derrama lá a terra e aquela máquina vai processando, chacoalhando e colocando água também e separando o pozinho do ouro, tá? Da terra. E isso dá um trabalho enorme. Não é simples e não é fácil. E eles têm que colocar toneladas e toneladas de terra até conseguir um potinho assim de pozinho de ouro. Ou seja, é algo que dá muito trabalho e precisa de muitos equipamentos para você conseguir extrair o ouro. Da mesma forma, o diamante. O diamante também é uma pedra aí de desejo de algumas pessoas, né? Ah, eu tenho um anel de diamante, né? O diamante também, ele tem que ser cavado entre rochas, um lugar específico, tem que cavocar, quebrar, é duro, não é fácil de encontrar. Então, se veja, vocês conseguem perceber a semelhança de finas joias de joias, de encontrar as joias, como encontrar essa mulher que é virtuosa, que é caridosa, essa mulher que é virtuosa de fato. Então, estão conseguindo fazer o paralelo? É isso que eu quero trazer para vocês. Então, o diamante, né, que eu estava falando aqui, ele é muito difícil de encontrar. E depois que você encontra ele na forma bruta. E ele não é tão bonito na forma bruta, mas depois que começa a lapidar esse diamante, ele fica lindo, extraordinário. Inclusive, ele é tão forte, ele parece sensível, mas ele é tão forte que ele é usado aí no meio industrial, com lâminas de diamante, entre outras, usado em alguns equipamentos, né, de corte, é usado o diamante, porque ele é muito preciso, tá? Por isso, o alto valor dessas joias, o alto preço que tem que pagar por elas e a dificuldade de acesso, porque assim, quanto mais escasso for um produto, mais caro ele vai valer, né? Então, se eu tenho muitas opções de um produto, quer dizer que esse produto está super disponível. Mas se eu tenho poucas opções desse produto para adquirir, eu vou ter que gastar mais, né? Isso é em tudo na vida, tá? As joias, e como que a gente compra uma joia? Eu expliquei como comprar a bijuteria, mas e a joia, como que é? As joias costumam ficar em joalherias e elas ficam todas protegidas, elas não estão totalmente expostas, elas costumam estar em vitrines, algumas de alto valor ficam em cofres, né, com segurança na loja porque elas têm um valor monetário muito grande. Então, se você quer adquirir uma joia, você tem que olhar, você tem que. Você não chega pegando na joia e provando, né? Tem todo um cuidado. Os atendentes usam luva, o paninho especial, vem na caixinha especial. É tudo cheio de cuidados, uma joia. Por quê? Por tudo isso que eu já expliquei para vocês, né? Então, não é todo mundo que coloca a mão numa joia. Assim, a diferença entre a joia e a bijuteria, né? E também tem câmeras de vigilância, etc. Então, eu pergunto para as minhas filhas e pergunto para vocês também. O que vocês preferem ser? Uma bijuteria ou uma joia? Uma joia fina, rara e uma joia especial, né? Qual você é?
Agora eu digo para você, essa segunda parte do versículo, ela me tocou muito, porque Deus trouxe uma revelação para mim quando eu estava lendo aqui. Eu falei, Senhor, o que significa o seu valor excede o de finas joias? Quando o Senhor falou que a questão de exceder, quer dizer que não é só comparar com as joias, mas o nosso valor, ele vai além do valor de uma joia. Daí eu fiquei pensando, mas por que o nosso valor vai além? E, gente, é óbvio que o nosso valor vai muito, muito além do que o preço e o valor das joias. Por quê? Porque todas nós somos joias compradas por um alto valor. Sabe por quem? Quem que nos comprou? Foi com preço de sangue. Nós fomos compradas a preço de sangue. Não foi através de dinheiro, mas foi através da morte. De quem? De Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele nos comprou com um preço absurdo, porque ele deu a própria vida dele por mim e por você que está aí assistindo. Isso é exceder o valor de finas joias, porque exceder esse valor é ter a capacidade de dar a sua própria vida pelo outro. E foi o que Jesus fez por nós. Por quê? Porque nós somos valiosas, nós somos virtuosas, porque nós valemos muito para Deus, que Ele deu o Filho dele para vir nessa terra e levar sobre ele o meu e o seu pecado. E por isso nós temos acesso a Deus, porque Jesus veio e nos comprou com esse preço, com esse valor, o preço do sangue do Cordeiro, né? É o preço mais alto que podia ser pago. Nós somos joias finas e devemos nos enxergar assim. Somos preciosas, somos filhas amadas do Pai. Se você não sabia disso, gente, começou a me dar uma coceira aqui. Me perdoem, tá? Se você não sabia disso, agora você tenha consciência disso. Por quê? Porque Satanás, o nosso inimigo, ele quer mexer na identidade da mulher. Ele quer dizer, não, você não é virtuosa. Você não é uma fina joia. Você é uma bijuteria barata e que é descartável. Muitas vezes, algumas pessoas nos trataram como bijuterias, nos trataram como se nós fôssemos descartáveis ou sem valor. Mas eu tô aqui para te dizer e resgatar isso na sua vida. Jesus pagou um alto preço pela sua vida e pela minha vida. E isso significa que nós somos preciosas, muito, muito preciosas, né? Talvez alguém já fez alguma coisa para você que você se sentiu assim, se sentiu como se fosse algo banal, algo que não tem valor. Mas agora você sabe que você foi paga com um preço muito, muito caro. Exceder é ir além, muito além, por, por, porque Jesus, né, ele deu a sua vida por você. Você é muito além do que finas joias. Olha que preço precioso. Você compreende isso, amada? Você compreende agora que Jesus te comprou com um preço de sangue? Você já é virtuosa. Não importa se você consegue fazer tudo aquilo que você gostaria de fazer. A gente sabe que nós temos erros, que nós falhamos, que nós não conseguimos muitas vezes dar conta de tudo o que queríamos, mas o nosso valor, a nossa identidade está no preço que Jesus pagou na cruz. Não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas é pelo valor que eu tenho em Deus, em Jesus. Se alguém fez você se sentir como uma bijuteria, peça, libere, perdoa essa pessoa, né? Diga para Deus, Deus, em nome de Jesus,
Eu perdoo essa pessoa que fez isso, isso e isso comigo e me fez sentir assim, assim e assim. Conte para ele, declare, libere esse perdão para essa pessoa e diga: o meu valor excede o de finas joias. Jesus deu a vida por mim. E quando alguém, amadas, tentar fazer você se sentir novamente como uma bijuteria, como algo que não tem valor, você não vai mais se importar com isso, porque você já sabe a sua identidade. Não importa mais o que as pessoas vão falar para você, não importa o que elas fizerem para você, você já tá com a sua identidade formada, você sabe que você foi comprada com um preço de sangue. E não importa o que os outros digam, você é virtuosa, você é preciosa. Não permita que o que as pessoas façam para você entre no seu coração. Você agora sabe o seu valor. Seja uma joia. Amém, queridas? Amém? Que bom poder compartilhar esse tempo aqui com vocês. Muito obrigado pela sua atenção. Você que ficou aqui comigo. Gente, esse foi apenas um versículo de 2 linhas, mas Deus ministra muito o nosso coração. E no próximo vídeo nós vamos dar continuidade, porque ainda vem muita coisa legal aí pela frente, né? Nós vamos até o versículo 31 e nós estamos no versículo 10. São 31 versículos deste capítulo de Provérbios 31. Se você se sentiu acolhida pelo Senhor, se você sentiu a presença de Deus, se essa palavra fez sentido para você, clica aí no coraçãozinho, deixe o seu like, comente e não deixe de compartilhar com outra mulher, porque talvez essa outra mulher também esteja se sentindo como uma bijuteria e talvez ela também precise ouvir essa palavra e saber que ela é preciosa e foi comprada com um preço muito caro. Então compartilhe, não guarde só para você. Amém, queridas? Um beijo no coração de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo.